claro que as coisas podem dar errado, sim. Nem é um fato que ninguém em sã consciência vai contestar, né? As coisas dão errado mesmo. Nem todos os planos que escrevemos, projetamos, se concretizam e nem todos os sonhos se realizam. Sim. Porém, existem certos elementos que não devemos nunca deixar de compreender. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você nesse momento. Planos devem ser feitos, metas devem ser traçadas e um tempo deve ser determinado. É preciso pôr em prática e ter a coragem para fazê-lo, mesmo que não saibamos se tudo correrá bem. O que significa? Às vezes, algumas pessoas podem achar assim: se eu não sei aquilo que vai dar certo, por que eu vou fazer planos? Por que eu vou estabelecer metas? Para que perder o meu tempo? Ora, não saber se alguns dos teus sonhos, se alguns dos teus planos vão se realizar ou não, não isenta você de, em sua vida, ser alguém organizado, ser alguém que planeja, ser alguém que faz, que tem metas e que tem tempos determinados para o cumprimento dessas metas. O fato de você não saber se alguma coisa vai dar certo ou não elimina a exigência da vida de você ser uma pessoa que faz planos, metas e determina tempo. Uma coisa não anula a outra. Esse é o primeiro fato. É claro, óbvio, as coisas dão errado, mas isso não significa que nós não vamos fazer planos, não vamos escrever as metas e não vamos colocar em prática aquilo que estabelecemos num tempo determinado, mesmo que não dê certo. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, de maneira negativamente considerada, eu posso dizer assim, nem tudo que dá errado é porque tinha que dar errado. Foi culpa do destino, de coisas que não estavam em meu controle, de circunstâncias que eu não consegui administrar, porque fugiu realmente do controle, etc. e tal. Não. Nem todas as coisas que dão errado na nossa vida tinham que ser assim. Algumas vezes as coisas dão errado porque nós fizemos as coisas errado. Algumas vezes as coisas dão errado porque nós pisamos na bola. Porque a gente, de alguma maneira, colocou em prática as coisas de forma equivocada. Ou fomos compulsivos, ou fomos negligentes, ou fomos morosos, né, devagar na realização das coisas, ou realmente não acreditamos, ou não fizemos o que tinha que ser feito mesmo, não estávamos ali com aquela gana, com aquela vontade. Algumas coisas deram errado porque nós erramos. Algumas coisas deram errado porque a gente meteu os pés pelas mãos. Nós precisamos ter consciência, humildade suficiente, porque isso demonstra um tremendo amadurecimento na nossa vida, em reconhecer que algumas coisas deram errado por nossa própria culpa, porque nós fizemos as coisas erradas, tá? Por um lado, as coisas dão errado, sim. Tem coisas que fogem do nosso controle, sim. Tem coisas que, mesmo muito bem planejadas, metrificadas, com um tempo determinado, não acontecem. Beleza, mas existem outras coisas que dão errado por nossa própria culpa, porque nós fizemos errado, porque nós pisamos na bola, porque nós viajamos na maionese. E nós precisamos ter maturidade, discernimento, sabedoria, inteligência, humildade, para a gente reconhecer quando a gente pisou na bola, que as coisas deram errado por nossa própria culpa. Então, são dois extremos, né? Nos dois extremos, as coisas dão errado, mas uma por um motivo. Aconteceu, não aconteceu, realmente fugiu do controle, elementos externos foram mais fortes. Do outro lado,
As coisas deram errado, mas por nossa própria culpa, porque nós mesmos fizemos a coisa errada. Voltamos àquele princípio de gestão da vida que Jesus ensinou. Lá em Lucas 14, vocês devem estar lembrados, eu já falei sobre isso em um determinado momento. Quando ele fala de um homem que queria construir uma torre, um prédio alto, uma torre, e não se assentou primeiro para calcular a despesa e verificar se ele tinha os meios para concluir. Para não acontecer, disse Jesus, que sendo lançados os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Isso é um princípio de gestão. Esse é o princípio onde as coisas dão errado. Mas aqui em específico, as coisas deram errado porque a pessoa não fez os planos, não conhecia o nível de seus recursos, ou não quis saber, ou se não sabia também, não procurou compreender se ele tinha à sua disposição os recursos suficientes para completar uma obra, para terminar um prédio. É óbvio, quando as pessoas desta maneira, erram desta forma, não planejam desta maneira, pisam na bola desta forma, é claro que os outros, ao olhar, vão zombar, vão rir, vão observar: olha aí, mais um para a lista, né? Daqueles que não planejaram, daqueles que não escreveram, daqueles que não conheceram seus limites e, às vezes, compulsivamente se colocaram para realizar coisas sem saber se poderiam terminar ou não. Às vezes, alguém pode achar que o fato de você ser uma pessoa um pouco mais comedida, um pouco mais centrada, um pouco mais retida, pode achar você uma pessoa menos corajosa, mais frouxa, etc e tal, mas isso não é verdade. Às vezes é porque você é um pouco mais cuidadoso, cuidadosa no planejamento das suas ações e na verificação dos seus recursos. Jesus ensinou isso. Se nós não fizermos isso, é claro que as coisas vão dar errado, por nossa culpa, ok? Então, este é o grande ensino. As coisas dão errado, mas depende do motivo. Ok? As coisas podem dar errado, mas há motivos para elas darem errado. E nós precisamos ter a humildade para saber se não fomos nós os culpados por elas darem errado. Tudo bem? Até a nossa próxima escola de gestão da vida.